Nesse vídeo aqui eu vou transformar o personagem de Among Us em vários personagens. Na verdade serão mais três. Será a Lisa, o Lula Molusco e o Shrek. No vídeo anterior eu fiz 3 primeiros e aí eu dividi para esses vídeos não ficarem muito longos e ter a parte segunda. E no caso vai ter a parte 3 também. Lembrando que se vocês gostam dos vídeos desse canal, não se esqueça de se inscrever, assim você não perde nenhuma novidade, fica por dentro de tudo que rola por aqui. Agora vamos começar. Eu vou começar esse desafio com a Lisa e eu vou começar fazendo a base toda amarela. Eu acho que isso facilita o trabalho. Depois disso eu vou começar a acrescentar detalhes, como vocês estão vendo aí. E nessa de acrescentar novos detalhes, eu me limitei a não poder fazer nada além do formato do personagem base, que é o Among Us. Então o que acontece? Aqui ficou parecendo uma bermuda, mas é um vestido, porque se eu juntasse, eu estava modificando o corpo do personagem base. E a intenção é justamente não fazer isso. Assim que eu terminei de fazer o vestido, eu logo pensei no colar da Lisa. São um colar de pérolas, então eu fui fazendo essas bolinhas, e nessas bolinhas elas não ficaram tão parecidas uma com a outra de tamanho. Outra coisa também que modificou foi a quantidade de pérolas, que aqui foi mais do que na Lisa. Mas isso é porque o pescoço da Lisa é bem mais fino que o do personagem base, então não teve como fugir. Então eu fiz esse colar de pérolas e ainda não estava bom o suficiente, mas eu deixei isso para depois, para fazer a parte do contorno. Depois tem a parte dos cílios da Lisa, que também é uma marca registrada dos personagens em si, principalmente os femininos. Então eu fui e coloquei. Assim que eu terminei a parte dos cílios, eu já venho fazendo a parte do contorno das pérolas da Lisa. Desse jeito fica mais fiel ainda ao personagem de base e aí eu não me perco. Fica aquela referência que você bate o olho e fala, tá, é a Lisa. Para fazer esse contorno eu usei o pincel Line Art meu, que tem no curso de Bispaint como bônus. Mas você também, se quiser fazer aí na sua casa, você pode usar outros pincéis que o Bispaint disponibiliza de graça, como caneta digital, caneta de feltro ou lápis grafite grosso. Finalizando, eu venho fazendo o contorno porque, sim, o personagem da Lisa tem contorno em tudo. Eu vou colocar também esse contorno no personagem de Among Us. Inclusive, comenta aqui qual seria o nome desse personagem. Essa mistura desses dois personagens ficaria que nome? O sapato da Lisa eu também fiz, colocando as características base da sandália que ela tá usando. E para não perder aqui a mão, eu também fiz o contorno. Para fazer esse contorno eu usei o pincel em 1.6, ou seja, bem fininho, galera. E acrescentando esse detalhe, ficou simplesmente perfeito. Como eu não podia acrescentar o cabelo, porque aí eu já estaria burlando as minhas próprias regras, eu coloquei um tom mais escuro de sombra, que também tem tudo a ver com o personagem de referência. Na verdade, com o estilo de desenho Simpson. Ou seria Simpsons. Provavelmente Simpsons. Depois que eu fiz isso, eu fui acrescentando mais sombras em outras partes. E como eu estava fazendo tudo na mesma camada, eu tomei cuidado para não ultrapassar as linhas. E como vocês podem ver, esse aí foi o resultado da Lisa. Eu achei que ficou muito fiel à nossa referência. Agora indo para o próximo personagem, a gente vai com o clássico rabugento Lula Molusco. As cores já estavam definidas, então eu comecei com a base. Eu acho que isso facilita muito no processo de construção. Então, uma vez que eu já fiz todo o corpo do nosso Among Us de cor do Lula Molusco, tudo que eu preciso é acrescentar os detalhes, mas dessa vez eu fiz uma mudança. O olho do Lula Molusco é um olho mais amarelado e dessa vez eu vou colocar isso na caracterização do nosso personagem. Isso vai fazer com que ele fique muito mais fiel ao que a gente tá se inspirando e eu acho que vai dar um resultado bem legal. Então, eu deixei delimitado a parte do brilho do olho, comecei a fazer toda a base e aqui eu tomei muito cuidado na hora de fazer porque eu simplesmente não criei outra linha, então se eu não tomasse cuidado, provavelmente eu ia borrar tudo na parte da linha de contorno. Uma vez que eu fiz isso, eu senti muito a falta de sombra, então eu peguei um tom um pouco mais escuro e esse tom foi livre mesmo, eu escolhi ali a olho e aí eu coloquei essa sombra muito semelhante ao próprio brilho e sombra do olho que tem no Among Us.
Pronto, nós temos aí a imagem da base e a imagem do olho. Agora a gente consegue colocar mais detalhes. E para isso a gente vem com a blusa, que sim, é a única peça de roupa que o Lula Molusco usa. Assim que eu delimitei todo o formato, eu vim colorindo. E para colorir, eu usei aqui o pincel caneta de feltro. É um pincel que eu gosto bastante para estar colorindo e você encontra no Ibis Paint de forma gratuita. Depois que eu fiz a parte da blusa, a parte base, é óbvio que eu tinha que fazer a parte da perna. Mas eu tinha a minha regra que eu não posso ultrapassar a parte delimitante aqui do personagem do Among Us. Então eu criei aí mais 2 pernas pro Lula Molusco. Eu meio que dividi as 2 pernas e ficou em 4. Para ficar ainda mais fiel à nossa referência, eu coloquei a parte da sola do pé do Lula Molusco, muito fiel à minha referência, e depois que eu fiz isso, eu venho contornando. Aproveitando esse processo de contorno, eu já aproveito para acrescentar detalhes do personagem, por exemplo, a parte da gola da blusa que ele está usando. Mas eu não parei por aí, eu venho acrescentando detalhes de expressão que tem no único olho do Lula Molusco, que eu vou colocar no único olho que tem aqui do nosso personagem. E também ele tem vários buraquinhos na cabeça, e aí eu também acrescentei isso. E esse aí foi o resultado do Lula Molusco, junto com a referência dele para a gente ver as semelhanças. Comenta aqui qual seria o nome do Lula Molusco misturado com o personagem de Among Us. Finalizei mais um desafio, agora a gente vai para o terceiro desafio, que é o Shrek. Como eu fiz das outras vezes, eu começo com o verde base do Shrek, para assim depois acrescentar os detalhes. Eu acho que é um processo mais fácil. Já comecei com a parte do sapato e aí eu vou acrescentando mais detalhes. Com relação ao figurino do Shrek, é bem completo. Então nós temos sapato, nós temos calça, nós temos blusa, cinto e ainda um colete por cima. Detalhes esses que eu vou fazer para que fique o mais fiel ainda à personificação com a nossa referência, que é o Shrek. A parte da calça dele foi algo que me deixou muito confusa, porque a calça do Shrek tem detalhes. É uma calça quadriculada. Apesar que é levemente quadriculado, porque as cores são muito semelhantes, é uma calça quadriculada. Mas no final das contas eu achei que não tinha necessidade, já que o personagem do Among Us é um personagem extremamente simples e eu acho que colocar muito detalhe ia acabar estragando a experiência. Mas eu tenho certeza que invejosos dirão que é preguiça. Talvez seja. Mas enfim, voltando aqui para o conteúdo. Na parte do colete, o fio do colete que amarra é preto e o restante é marrom. E para ficar mais fiel ainda, eu peguei esse detalhe e acrescentei. Então eu comecei com fio preto, depois eu venho fazendo o formato do colete em marrom. E depois que tá tudo delimitado, eu venho pintando. Foi um colete bem fácil de fazer, eu não precisei criar rascunhos porque eu não vi necessidade. Se eu fosse acrescentar mais detalhes dos personagens, provavelmente eu optaria por fazer rascunhos. Mas como é bem simples o desenho, eu realmente não vi necessidade. Pintei o colete do Shrek de azul e aí me deu aquela vontade de fazer a orelha do Shrek, que é tipo a marca registrada dele, mas eu não podia. Então eu fui lá e acrescentei a parte do cinto, peguei um tom um pouquinho mais escuro e comecei a fazer uma entrada onde seria possivelmente a orelha dele. E como vocês podem ver, esse aí foi o resultado final do Shrek. Tem aí os 3 personagens. Provavelmente no próximo vídeo eu vou finalizar esse desafio com mais 3. Me segue para não perder nada e até o próximo.